A tributária passa a ser implementada a partir de 2026. Nessa primeira fase, o sistema será testado para extinção completa do PIS e COFINS para 2027. A reforma tributária foi aprovada em 2023. A proposta é de um novo IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Lembrando que não se trata de novos impostos, mas sim a simplificação para a tributação. Vamos entender o que pode alterar na prática? O Caio Cartini é doutor em Direito Tributarista, nos ajuda nessa missão que não é fácil. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Laura, bom dia a você, todos do SBT News. Vamos lá, como vai ser esse processo de implementação escalonada da reforma? São vários pequenos detalhes. E difícil, Laura, não é uma coisa simples, né? Já a partir de 1º de janeiro de 2026, já entram em vigor as normas básicas de operação da reforma, especialmente quanto ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que nada mais é que a unificação do ICMS, que é de competência dos estados, e do ISS, que é de competência dos municípios, e também da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, que, como você já colocou, é a unificação de outras duas contribuições sociais, de PIS e de COFINS. Então, 2026 vai ser essencialmente um ano que começa a transição, começam os testes, começa a adaptação, em que os contribuintes vão começar a operar com destaque dos novos tributos em documentos fiscais, mas sem a cobrança definitiva do tributo, como será a regra nos anos seguintes. Caio, mas o que muda na prática já a partir de janeiro? É um período de adaptação? É um período para que as pessoas, principalmente quem lida, né, com a tributação, poder se encaixar nessa reforma? Mas na prática, como mudar? O que precisa se atentar na hora de fazer toda a parte de tributação? Então, Laura, as principais mudanças que nós teremos já a partir de 2026 são nas obrigações administrativas, no que a gente chama, dentro do direito tributário, de obrigações acessórias. O que vem a ser isso? É a questão da emissão das notas fiscais, que já terão campos específicos, tanto para a CBS quanto para o IBS, e a apresentação de declarações e documentos conforme os layouts que já estão previstos em notas técnicas que já foram editadas. Tudo com o foco nessa adaptação sistemática. Então, durante os primeiros meses, existe um período de tolerância sem penalidades para preenchimento dos campos novos nas notas fiscais eletrônicas, de forma a reduzir riscos de autuações, enquanto os sistemas, enquanto os processos internos, eles se ajustam. Isso já definido pela Receita Federal e também pelo Comitê Gestor do IBS. Então, o que eu chamo a atenção, Laura? Já existe modificação nas obrigações administrativas. Nesses momentos inaugurais, não vai ter aplicação de penalidades. Isso nos 4 primeiros meses, em princípio. Mas, posteriormente, se o contribuinte que tem que fazer a emissão da nota deixa de colocar de maneira adequada, ele já começa a sofrer as penalizações. Tá, antes da gente falar quais são essas penalizações, Caio, eu queria só que você trouxesse para a gente uma explicação de qual é a diferença, porque tanto a IBS quanto o CBS, ambas, uma é o imposto e a outra é a contribuição, são sobre bens e serviços. Qual a diferença entre elas para a gente saber que não é um pagamento, uma contribuição duplicada, por exemplo? Luara, é um pagamento duplicado. Pagamento duplicado, não. Vamos imaginar o que vem a ser. Você
concorda comigo, e assim como todos aqueles que nos assistem, que a tributação no consumo no Brasil ela é muito alta. Ela sempre foi muito cheia de regramentos específicos. Cada estado cuidando do seu, cada município cuidando da sua legislação. Então, para que todos entendam, quando a gente fala de IBS e CBS, praticamente, Luara, é a mesma coisa. Tá, mas, Caio, por que eles criaram, então, duas tributações em vez de uma só unificada? Para melhor repartição da receita tributária. Então, por exemplo, como o PIS e COFINS pertencem ao campo de competência da União, é a União que faz a arrecadação, optou-se, então, por criar esse imposto sobre valor adicionado dual. Dual por quê? Porque um é nacional e o outro é subnacional. Um vai ser uma parte da arrecadação repassada à União e o outro ficará uma parte da arrecadação com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, sendo controlado por um órgão próprio, que é o Comitê Gestor. Então, para ficar claro, as tributações, elas incidem sobre a mesma condição, sobre operações com bens e serviços. O fato que gera os tributos, Luara, é o mesmo fato para as duas coisas, tanto para o imposto sobre bens e serviços, como também para a contribuição sobre bens e serviços. Ô Caio, essa transição termina só em 2033. É um modelo que a gente pode dizer que ele esteja atualizado ao cenário em que o Brasil se encontra, porque é uma das maiores reformas já feitas nos últimos anos, pensando em reforma tributária. Mas, ao mesmo tempo que ela é gigantesca, ela traz toda uma reformulação, essas alterações que são significativas, tem todo esse processo até 2033. Até lá, você considera que ela ainda vai ser efetiva, que ela vai ser eficaz? Ela é uma reforma moderna ou, em médio prazo, a gente já pode encontrar alguns obstáculos, porque ninguém aguenta quando chega de novo a pauta de reforma tributária, reforma da Previdência, reformas de um modo geral. E mais uma tributária em curto espaço de tempo ou médio seria mais um transtorno gerado para todo o setor. Como que você avalia essa reforma que está entrando em vigor? Laura, você tem toda a razão quando você fala que, por óbvio, a população ela não aguenta mais a quantidade muito grande de reformas e, principalmente, uma coisa que o cidadão fica muito preocupado é se a reforma tributária vai ter diminuição de carga tributária ou não, e se, porventura, no meio desse caminho é possível ter outras alterações. Então, vamos aqui analisar por partes. Primeiro ponto. No que diz respeito à atualização da reforma tributária de acordo com que o mundo caminha, mais de 170 países já se utilizam desse modelo de imposto sobre valor agregado ou adicionado. O que significa isso? Eu simplesmente tributo aquilo que eu efetivamente realizo de operações. Eu vou sempre poder compensar aquilo que foi pago na operação anterior com a operação seguinte. Então, é um regime de débito e crédito. Nesse ponto, a reforma tributária ela atende às exigências de países como aqueles que já mantêm a sua estrutura na OCDE, sem dúvida. Só que aí, Luara, vem um ponto importante que você traz. Essa situação de saber se nós vamos ter ajustes durante este período de transição vai depender, consequentemente, dessa ativação prática. Ou seja, a partir do momento que nós colocarmos a operacionalização em funcionamento, com foco nos testes,
com foco na adaptação normativa, com foco nessa operacionalização dos novos tributos, dos documentos, do sistema. Aí nós vamos realmente sentir se a reforma tributária ela vai continuar da maneira proposta pelo governo ou precisará de ajustes. Pela minha experiência dentro da questão tributária, Luara, eu entendo que a reforma tributária ela ainda vai passar por algumas mudanças pontuais para que esta reforma ela seja implementada em sua totalidade até o final de 2033. Lembrando ainda a todos os que nos acompanham que a reforma realmente ao final, depois que tudo estiver com a transição devida, a repartição de receita adequada, ela fica até 2078. 2033 é o período que foi colocado pela lei para que nós tenhamos a extinção dos tributos antigos e para a colocação dos novos tributos. Caio, só que a transição vai até 2078. Perfeito. Desculpa te interromper, muito obrigada por todo o esclarecimento. É um assunto que a gente poderia conversar ainda por longos momentos, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. Muito obrigada. Um bom dia para você. Até a próxima aqui no News Primeira Edição. Bom dia, até a próxima.